Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje não tinha como ser diferente, né? O coordenador esportivo do Santos, Alexandre Galo, concedeu uma série de entrevistas exclusivas, né, para vários veículos. E eu estava lá, juntamente com o Felipe Noronha, pelo Resenha Santista, é claro, mas a gente vai colocar a entrevista aqui no canal Jogo Falado também, tá certo? Vou colocar o que ele falou, repercutir isso. E é claro, só para atualizar, hoje o zagueiro Alex, né, que estava sem titular, sofreu uma fratura no tornozelo, vai operar ainda hoje mesmo, então fora da temporada, infelizmente, para o Alex, que ele tem uma recuperação rápida. E o técnico Cleiton Lima entregou o cargo e o Santos decidiu demitir, assim como sua comissão técnica inteira, porque o Santos recebeu muitas acusações, né, reclamações de acusações das meninas das sereias da Vila, né? Foram 19 cartas aí anônimas, né, com acusações de assédio moral e sexual, enfim. Triste que se investigue e se for culpado, tenha punição bem definida, mas Cleiton Lima não é mais técnico das Sereias da Vila. Mais um episódio triste que acontece no Santos, assim como o Falcão fez também, né, um caso diferente, mas enfim, fora do clube, inclusive, mas pelo mesmo motivo, que as investigações aí sigam, enfim, e tenham uma resolução. Mas, deixando isso de lado, talvez a gente faça um vídeo específico sobre entrevista do Alexandre Galo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Quando você foi contratado há algumas semanas, eu queria saber como é que foi que o clube te abordou, no sentido de, anteriormente o presidente falou, está numa coletiva aqui com a gente, que não cogitava uma briga contra o rebaixamento. O foco era Libertadores, isso faz um bom tempo. O seu antecessor também tinha esse discurso. Quero saber se os dirigentes, o presidente, enfim, os companheiros dele, chegaram com esse discurso a você, ou você sabia disso, claro, você olha a tabela e percebeu o time embaixo e topou mesmo assim. Se o discurso era Libertadores, se era rebaixamento, qual era o discurso deles? O discurso era, sem dúvida, sair desse momento extremamente desagradável que o Santos não estava acostumado a passar. Quando eu fui convidado, eu tive a possibilidade de pensar sobre 24 horas sobre isso. E é evidente que toda grande dificuldade ela vem cercada de boas oportunidades. E eu estou aqui, é a oitava temporada que eu defendo as cores do Santos. Então conhecia bem o clube, sou um cara ávido a estar sempre aprendendo com o futebol. Então seria uma condição muito bacana de estar tentando colocar esses 41 anos que eu tenho dentro do futebol, 4 anos que já trabalhei na gestão, fiz vários cursos e estou aqui não porque sou um ex-atleta, um ex-treinador do clube, porque uma pessoa preparada para enfrentar nesse momento uma dificuldade muito grande. Então foi isso que foi o grande atrativo para vir. E é evidente que, lendo a tabela, como você mesmo disse, a gente tem um único pensamento de sair o mais rápido possível desse momento. Entende que uma grande equipe com uma camisa como a do Santos e o elenco que teve quando eu cheguei, eu entendia que não era um elenco para estar onde estava. E, evidentemente, com a possibilidade dessa vinda desses jogadores aí que nós fizemos, nesse período difícil de contratação, onde você fica engessado sem as possibilidades de trazer quem você quer, só jogadores que tinham contrato até dia 2 de agosto, anterior ao dia 2 de agosto, nós acreditamos que o que nós conquistamos em relação desses atletas que a gente tem aqui, nós temos possibilidade de sim sair dessa zona e caminhar no campeonato para um lugar um pouco melhor onde o Santos tem que estar. O seu principal atrativo, então, foi esse desafio também. Salvar o Santos, para você, é o principal atrativo, mais do que, não sei, projetar a sua carreira, que, claro, consagrada. Você acha que o atrativo é salvar o Santos por causa de enxergar que o Santos tem condições? Sem dúvida. Esse foi o maior e também da minha contribuição no momento da dificuldade, que eu acho que isso que são desafios pertinentes que aparecem quando você se coloca à disposição da luta, e eu vim para lutar por isso. Galo, quando você chegou aqui no clube, você acabou de citar essa situação de ter um elenco que não corresponde, né? Santos, nome por nome, não era para estar ali, né? O elenco sentia isso também, a comissão? Qual foi o contato que você teve com eles? Como você encontrou o ambiente, assim, principalmente psicologicamente? Então, é evidente que é difícil falar anteriormente da minha chegada, que seria covarde para estar comentando o que aconteceu de outras pessoas que estiveram aqui na minha posição. O que eu peguei é um grupo de atletas querendo sair desse momento. É evidente que quando você está num momento desse, oscilações acontecem. Se você fizer um levantamento breve aqui, nós fizemos um grande jogo contra o Grêmio, um jogo aceitável contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e um jogo muito ruim contra o América.
Então, eu já tive uma conversa com o grupo todo ontem no nosso auditório aqui, colocando para eles qual que é a nossa expectativa sobre isso. Oscilações acontecem lá em cima, no meio da tabela e embaixo. Só que embaixo você tem que minimizar isso com o quê? Com muita entrega, muita luta e principalmente uma coisa que faz a diferença, é a gente cada vez mais nos aproximarmos da nossa torcida, porque sem ela nós não conseguimos sair desse momento. Então ela está nos abraçando, está parceira nesse momento, nós precisamos dar esse feedback para ela, que é a luta, a garra, a determinação e essa busca. Primeiro momento que a gente entende que tirar o pé dessa zona, nós vamos acelerar esse processo todo e caminhar um pouquinho mais à frente, ter um pouco mais de tranquilidade nesse final de campeonato. E no acerto com o Aguirre, eu nem sei se foi precisamente você que acertou com ele, mas qual foi o critério para a escolha dele, né? Ele ia ser um cara mais experiente. E aí, quando vocês chegaram, então, como é que foi essa conversa com ele para tirar justamente o time dessa situação? Então, na verdade, ele chegou um dia, acho que 2 dias antes da minha chegada, e estou tendo uma relação muito boa com ele, muito saudável, respeitando sempre a decisão final, é sempre dele. A gente tem conversas pré-jogo e pós-jogo também, cobra o que está acontecendo dentro de campo, ele me explica, e trato ele como eu gostaria que me tratassem na minha época de treinador. Então, respeitando as suas avaliações, seus critérios, cobrando os resultados, mas dando a liberdade para ele tomar as decisões como treinador. Galo, na sua coletiva de apresentação, a resposta que mais me chamou a atenção foi sobre gestão de grupo. Você deixou claro que queria, até me corrija se eu estiver errado, mas ter esse contato com o grupo, que era muito importante, o campo, né? O grupo, os jogadores que vão ao campo. E como é que tem sido essa relação? Você sente, claro que você não vai falar que não, o grupo foi contra a minha presença, mas você tem sentido uma reciprocidade, tem tido conversas individuais? Como é que é essa relação no dia a dia com quem já está aqui? Não com quem você foi buscar, mas com quem está aqui desde o começo da temporada? Estou sentindo reciprocidade, estou tendo conversa individual com cada um, eles estão bastante abertos. O momento de dificuldade é o momento onde você tem a chance de se aproximar mais, né? E colocar um pouco da sua experiência, do dia a dia, de fatos importantes, decisivos dentro do jogo, de detalhes que o jogo pedem, né? Evidente, sempre respeitando o nosso treinador. Todas as abordagens que eu faço, eu comunico a ele sobre isso. Então, tem sido natural, tem sido normal e a gente está buscando sair o mais rápido possível disso. Esse é o nosso único pensamento. Não tem outra coisa, não estamos mexendo em processos, em interfaces de outras situações dentro do clube, que é uma coisa que eu gosto bastante. Hoje eu respondo pela base, pelo feminino, mas o foco é exclusivamente o campo e a gente sair desse momento. E como é que você fala com o jogador, principalmente jogadores mais consagrados, experientes, até já incluindo o Rincon, por exemplo, que vem de uma Europa, o próprio Morelos? Caras, a gente está brigando contra um rebaixamento. Como é que você aborda esse assunto? Que é pesado, ninguém quer cair, ninguém está aqui para cair, ninguém tem nenhum clube para ser rebaixado ou estar nessa briga. Como é que você fala especificamente sobre esse momento tão difícil em qualquer clube, mas agora no Santos? São jogadores experientes, como você citou, que já sabem disso. Na contratação deles, todos, inclusive do Alfredo, agora que foi o último, foi colocado esse momento que a gente está vivendo. Mas apostaram muito na história, nesse clube centenário, tudo que já aconteceu aqui dentro, na própria capacidade individual deles de agregar com o grupo que já está aqui. Ô Galo, essa questão das contratações, até principalmente dos últimos nomes aí que vocês citaram, citando agora só os que chegaram e ainda não estrearam, o Alfredo e o Maxi, né? Eles foram um processo de escolha do scout, da comissão, ou indicação sua, enfim, como é que foi esse processo? Uma escolha nossa, minha particular, junto com o treinador. Alguns jogadores eu já conhecia, outro treinador conhecia. Nós fomos dentro de mas muito eu e o Aguirre em cima dessa questão. O scout, a performance, isso aí são ferramentas que a gente utiliza para poder fazer as nossas escolhas, entendeu? Eu entendo que assim é a maneira correta de agir. Então foram jogadores que o Morelos já conhecia da seleção, um jogador de 27 anos, que vai nos trazer dividendos ali na frente. O Maximiliano, o Aguirre já conhecia, eu tive a possibilidade de ver até alguns jogos dele, um jogador de potencial. O Rincon, todo mundo, né, já sabia da sua possibilidade, e também a mesma coisa do Júnior Caissara, que é um jogador bastante conhecido aqui, teve uma participação boa no Schalke 04. Então, eu acho que, agregando com o que a gente já tinha, a gente pode melhorar o mais rápido possível. Já que você citou o Júnior nominalmente, né? No comunicado, né, que a gente recebeu, falaram que o Santos ia fazer alguns testes, né, extensos, né, enfim. E o Júnior reforçou isso na apresentação dele, né? Eu fiz bastante teste, fiz ressonância pra caramba. Como é que foram esses testes e por que talvez tenham sido mais extensos com o Júnior?
Não, por causa de uma lesão que ele teve, só isso, mas são testes normais que a gente fez com todos. Com todos os atletas passaram por testes físicos e clínicos para que a gente tenha a certeza do contrato. Galo, você já foi treinador, não sei se pretende voltar, é uma questão sua, mas o Santista hoje vê um time com algumas dificuldades táticas, né? Não vou julgar a escolha do Aguirre, nem a dos anteriores, mas, por exemplo, na partida contra o América, foi muito comentado do Joaquim jogar mais aberto, enfim, outros pontos. Queria saber se, por trabalhar no campo, como você fala, se você tem conversado com o Aguirre sobre essas questões, ou isso você deixa exclusivo para ele, e se não conversa, se tem alguns pensamentos sobre o que seria melhor para o Santos nesse momento, em termos táticos, em termos de escolhas técnicas. Claro, eu sou um contraponto importante para ele, sem dúvida. E nós pensamos em algumas coisas distintas, diferentes, e eu respeito a decisão dele. E não poderia ser diferente, né? Então, quer dizer, a gente conversa muito, coloca os meus pontos de vista, ele coloca os dele, e a decisão tem que ser dele. Então, não pode ser diferente. Ele é o treinador, ele tem que fazer as escolhas, e aí depois das escolhas do ocorrido, a gente volta a conversar, e eu sigo colocando as minhas possibilidades. Então, quer dizer, esse contraponto é até para um crescimento dele, para o crescimento do grupo. Agora, a questão do América nos incomodou bastante a todos, eu acho que a vocês, a torcida, enfim, talvez por um problema de entrega, de determinação, mais do que o aspecto tático e técnico. Galo, acho que não poderia terminar com isso, apesar de não terminar com isso, né, apesar de ser um assunto já batido. Mas Roberto Pereira, o Santos chegou, que a gente apura, que a gente escuta, que o Santos chegou no limite, que fez tudo que poderia para tentar trazer ele, e agora até surgiu aí algumas notícias que ele poderia fechar com o Palmeiras. Te surpreenderia se ele viesse para o futebol brasileiro? Na verdade, eu vou te contar o que aconteceu. Nós tínhamos um contato com um agente dele, o representante dele, que é um agente importante da Itália, que eu conheço há bastante tempo. E no interim da conversa apareceu um novo representante, através do atleta, um novo representante. Esse novo representante, fui à Itália, conversei com ele, tinha um deadline para chegar até lá, e quando conversamos, chegamos no limite que o atleta e que o representante queria. Então, no limite do Santos era o limite que eles queriam. Nós chegamos a tudo isso, e no último momento o atleta falou que não viria para a América do Sul. E nós respeitamos escolhas. Mas é evidente que eu não fui para a Europa só para tratar com ele. Tinha outras 3 possibilidades, uma delas era o Alfredo Morelos, né? E outras 2 que não veio ao caso porque não aconteceram. Então, você pode falar posição ou algo do gênero? Não, porque não me interessaria mais, porque o Alfredo já cumpriria essa função, entendeu? Então, o Alfredo, sem dúvida, foi uma parte importante também. E o primeiro agente, que é o representante que tem o documento realmente do atleta, ele esperou, foi parceiro do Santos para que as coisas se resolvessem e o atleta viesse. E após isso ter acontecido e o atleta ter dado a negativa para a gente, esse representante entrou com uma representação na FIFA e se chegar até ao final, o atleta pode ficar 3 anos sem jogar, uma situação dessa. Então, independentemente de qualquer coisa, qualquer clube que for atrás dele agora já vai iniciar com uma demanda jurídica bastante importante.